Utilizando a fórmula de Mouvre, calcule menos meio mais raiz de 3 sobre 2i elevado a 100. Então, ele quer uma potência do número complexo. Então, lembra que nós fizemos dentro da sala 1 que estava elevado a 96? E eu falei que era para colocar esse número elevado a 2 elevado a 48? Só que aquele número, daquele jeito, dava dentro do parêntese só um resultado. Esse aqui, se eu elevar a 2, não vai dar certo igual ao outro, tá? Então, mesmo porque ele está falando, utilize a fórmula de Mouvre. Então, ó, o que é a fórmula de Mouvre? É aquela fórmula que eu vou escrever. É o módulo que multiplica cosseno de i mais seno de mais i seno de cosseno de θ mais i seno de θ. Então, essa vai ser a ideia. Então, eu primeiro preciso colocar na forma trigonométrica. A fórmula de Mouvre é usada dentro da fórmula trigonométrica. Então, vai ficar, para eu colocar na fórmula trigonométrica, eu vou achar o módulo do número complexo, primeiro, que é raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar 1/4 mais 3/4. Então, aqui vai dar 1/4 mais 3/4, 4/4. 4 dividido por 4, 1. O módulo, 1. Depois que eu achei o módulo, eu vou tentar achar o argumento, que é o θ. Então, vai ser cosseno do argumento é a parte real sobre o módulo. O seno do argumento é a parte imaginária sobre o módulo. Então, eu vou ter cosseno de θ é igual a é a parte real, menos meio, dividido pelo módulo 1. Então, menos meio dividido por 1, menos meio. Seno de θ, parte imaginária dividido pelo argumento. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 vai dar raiz de 3 sobre 2. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Tá, então eu tenho que o cosseno do meu ângulo é menos meio e que o seno do meu ângulo é raiz de 3 sobre 2. Então, eu mandei para vocês uma tabela. De qualquer forma, seno positivo e cosseno negativo, o ângulo pertence ao segundo quadrante. E seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno 1 sobre 2 é o de 60. Então, o representante do 60 no segundo quadrante é o 120. Então, o meu argumento é 120 graus, ok? Depois que eu fiz o argumento, eu jogo na forma trigonométrica, ou polar. Então, ó, meu número complexo vai ficar, ele é o módulo que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Então, eu vou ter meu módulo 1 vezes cosseno de 120 mais i seno de 120. Certo? Essa é a forma trigonométrica. Aí agora que vai entrar a fórmula de Mouvre, que é o seguinte, ele quer que eu faça esse número complexo elevado a 100. Nesse momento aqui, eu escrevi esse número complexo de forma diferente. Então, mas é o mesmo número complexo. Então, ó, tá aqui, ó. Número complexo é 1 vezes cosseno de 120 mais i seno de 120. Aí, eu quero fazer esse número elevado a 100. Então, no que se baseia a fórmula de Mouvre? Ela faz a operação desejada somente com o módulo. Então, aqui fica 1 elevado a 100. E aqui dentro, em vez de ficar elevado a 100, fica vezes 100, é o produto. Então, vai ficar cosseno de 120 vezes 100, mais seno de 120 vezes 100. Essa é a ideia. Então, eu vou ter que o meu z elevado a 100 é 1 elevado a 100 é 1 mesmo. Cosseno de 120 vezes 100, 12.000. Mais i seno, aqui falta o i, de 12.000. Certo? Aqui já está calculado o que ele quer. Mas, normalmente, a resposta volta a ser da mesma maneira que ele deu, na forma algébrica. Não está na forma
polar ou trigonométrica. Então, o que a gente vai fazer? Tem que voltar para essa forma. Então, para isso, eu tenho que responder quanto é o cosseno de 12.000 e o seno de 12.000. Tá, o meu círculo trigonométrico, ele vai só até 360 graus. Então, quando passa de 360, eu tenho que fazer uma divisão do número que eu tiver por 360 e ver qual que é o resto que eu vou ter. O resto vai ser o que vai me interessar. Então, vamos lá. 120 por 360 não dá, 1.200 dividido por 360. Deixa eu ver. Acredito eu que dê 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, 0. 10 menos 8, 2. Aqui vai ficar 1 menos 0, 1. E aqui nada. Abaixo, 0. 1.200. De novo, a mesma operação. Vai dar 3. Aqui dá 1.080. Vai sobrar 120. Então, o ângulo que é equivalente a 12.000 é o 120. Curiosamente, só tirou 2 zeros, mas não é regra, tá? Foi só coincidência. Então, ó, eu vou ter que o meu z elevado a 100, não vou ficar escrevendo esse 1 aqui, não precisa mais disso. Então, eu vou ter que é cosseno de 120 mais i seno de 120. Ok, então eu vou ter que z elevado a 100 é quanto é o cosseno de 120? Menos meio. Quanto é o seno de 120? Raiz de 3 sobre 2. Aí agora eu tenho o número complexo da forma algébrica, que é o que eu queria. Coincidentemente, ele ficou exatamente o que ele era, mas não é uma regra geral, certo? Foi só coincidência. Ficou igualzinho ele veio. Então, essa é a minha resposta. Nesse caso, z elevado a 100 deu o próprio z, próprio número, ok?